Aqui vai a tradução completa para o português, variante brasileira, natural e fluida, do texto que você enviou. Irina Nikolaevna tinha 54 anos e há 12 anos vivia viúva, acostumada a manter-se dentro de limites rígidos. A figura ainda conservava a forma, mas nos olhos havia se instalado uma fadiga, aquela que se acumula ao longo dos anos. A filha Masha casou-se com Sergei 7 anos atrás. Ele tinha 39 anos, calmo, trabalhador, do tipo que tem jeito com as mãos. Passava quase todo o tempo no trabalho. Moravam os 4 numa velha Khrushchevka, apertado, mas familiar. Café da manhã, televisão à noite, conversas sobre preços e notícias. Quando Masha viajou para São Petersburgo por 2 semanas, conferência, reuniões, blogueiros, o apartamento esvaziou de repente, como se tivessem tirado o ar dele. Nos primeiros dias, Sergei comportou-se como sempre, educado, gentil. Bom dia, conversas curtas. Mas na 4ª noite ele entrou na cozinha enquanto Irina lavava a louça e parou na porta. Ela sentiu a presença dele nas costas, como se o calor da estufa tivesse se espalhado. Chá? Perguntou ela sem se virar. Pode ser. As mãos dela tremiam levemente ao colocar a chaleira. Ele se aproximou. Ela serviu o chá e virou-se. Seus olhares se cruzaram. Nos olhos dele havia algo novo, não genro, mas um homem vivo, cansado. Os dedos dele se tocaram na caneca, e nenhum dos dois teve pressa de afastar a mão. Aqueles poucos segundos se estenderam como uma eternidade. Depois ele agradeceu baixinho e foi embora, e o coração dela ficou batendo forte por muito tempo. Na noite seguinte, ele trouxe um bolo. Sentaram-se frente a frente, quase sem falar. Você fica bonita quando sorri, disse ele de repente. Ela corou, tentou desconversar, mas ele apenas balançou a cabeça. Você é uma mulher de verdade. Ele beijou-a na têmpora, leve, quase sem peso, e foi dormir. Irina ficou até meia-noite, tocando repetidamente aquele lugar com os dedos. Depois, tudo começou a acontecer sozinho. Café da manhã, a mão dele no ombro dela, filmes à noite no sofá, cada vez mais perto, cada vez mais silencioso. Eles não se afastavam um do outro. Numa noite de trovão, ele a abraçou por trás na cozinha. Ela congelou. A faca caiu da mão. Ficaram assim por muito tempo, até o mundo ao redor parecer ter parado de existir. Masha ligava todo dia, perguntava se estava tudo bem, e eles contavam os dias até a volta dela com medo. Poucos dias antes do fim da viagem, Sergei chegou cedo. Irina estava no fogão. Ele a abraçou e dessa vez ela virou-se e o beijou, com fome, com desespero. Tudo aconteceu rápido e inevitável, como se eles há muito caminhassem para aquilo sem se permitir admitir. Quando Masha voltou, por fora tudo parecia como antes. Conversas, risadas, rotina. Mas por baixo corria outra vida. Eles aprenderam a falar com olhares, toques rápidos, minutos de silêncio. Às vezes Sergei chegava à porta dela sem entrar e sussurrava: "Boa noite, Irochka." Isso bastava para que o dia voltasse a ter sentido. Ela se movia no mesmo ritmo que ele. Quando a onda a envolveu, ela cravou as unhas nos ombros dele, soltou um gemido baixo e encostou o rosto no pescoço dele. Ele não teve pressa, esperou até a respiração dela se acalmar. Depois ela mesma o puxou para si. Ele entrou devagar, cuidadoso, dando tempo para ela se acostumar. Ela envolveu as pernas ao redor dele e o apertou mais perto. Moviam-se juntos, não rápido, mas fundo. Sentindo um ao outro por inteiro, ele olhava nos olhos dela sem desviar. Ela acariciava o rosto dele e sussurrava: "Meu Serioja." Quando ele estava quase no limite, ela o apertou ainda mais e sussurrou: "Juntos." Quase ao mesmo tempo, quietos, longos, tremendo o corpo inteiro. Ele permaneceu dentro dela, sem pressa de sair, beijando pálpebras, bochechas, lábios. Ela chorou, não de dor, mas de excesso de sentimento. Depois ficaram deitados abraçados. Ele acariciava os cabelos dela, ela o peito dele. "Não sei como viver sem isso agora", disse ele baixinho. "Eu também não", respondeu ela. "Mas vamos encontrar um jeito."
Todo sábado e domingo eles quase não saíram do quarto. Cozinhavam juntos, comiam na cama, viam filmes antigos, se abraçavam. À noite voltavam a se unir, ora com ternura, ora com fome, ora devagar, ora com paixão desesperada. Cada toque era uma confissão. No domingo à noite, Masha voltou. Encontraram-na no corredor sorrindo calmamente, como sempre. Como foi, filhinha? Ótimo, mãe. Sergei ajudou a carregar a mala. Tudo parecia normal, só que à noite, quando Masha dormiu, ele foi até Irina por 1 minuto, apenas a abraçou por trás, encostou o nariz nos cabelos dela. Eu te amo, sussurrou ele. Eu também, respondeu ela. Eles sabiam que era só o começo e o fim ainda não se via. Passou 1 mês desde aquele fim de semana. A vida parecia ter voltado ao trilho habitual. Masha trabalhava num novo projeto, Sergei pegava horas extras. Irina cuidava da casa, fazia borscht, passava camisas. Mas, sob essa rotina, vivia algo que já não dava para apagar. Eles ficaram mais cautelosos, até os olhares eram arriscados, mas isso só aumentava o desejo. Irina notava detalhes. Sergei sempre deixava a maior caneca de café para ela, ajeitava o cobertor nos joelhos dela quando adormecia na frente da televisão. Ela, em troca, passava a mão nas costas dele ao cruzar o corredor estreito. Esses toques acidentais eram como faíscas em capim seco. Uma noite, Masha disse: amanhã tenho corporate. Volto tarde, talvez durma na casa de uma amiga. Eles se entreolharam. O ar entre eles ficou denso, quase palpável. À noite, Sergei entrou quieto no quarto de Irina. Ela não dormia, esperava. Ele fechou a porta, sentou na beira da cama, pegou a mão dela e beijou cada dedo. O beijo foi longo, cheio de tudo o que não diziam. Penso em você todo dia, sussurrou ele. Eu sei. Eu também, respondeu ela. Voltaram a se unir, quietos, cuidadosos, como se o tempo tivesse parado. Depois ficaram deitados entrelaçados e ele disse: temos que resolver alguma coisa. Não consigo mais mentir para ela sobre mim. Tenho medo, Serioja, sussurrou ela. Ela não vai nos perdoar. Eu sei, mas sem você eu já não vivo. A primavera chegou cedo. O sol entrava pelas janelas da Khrushchevka como se soubesse que dentro de casa uma tempestade amadurecia. Masha começou a fazer mais perguntas, a olhar com mais atenção. Uma noite disse diretamente: vocês estão estranhos. Mãe, você sorri quando acha que ninguém vê. Serioja, você faz café para ela toda manhã. O que está acontecendo? O silêncio caiu pesado. Irina largou a faca. Sergei olhou para ela. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Sim, disse ele. Nós nos amamos, não como genro e sogra, mas como homem e mulher. Masha ficou muito tempo em silêncio. Depois levantou-se, foi até a janela e olhou para a rua. Há quanto tempo? 3 meses, respondeu Irina com a voz rouca. Não planejamos. No começo era só carinho, depois já não dava para parar. Masha virou-se, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Pensei que ia enlouquecer de ciúme, mas agora só estou cansada de fingir que está tudo bem. Serioja, você há muito tempo não me olha como olha para mamãe. E você, mãe? Você floresceu, parece ter 20 anos de novo. Ela se aproximou e sentou entre eles. Não vou gritar nem quebrar louça. Vou embora. Amanhã arrumo um quarto, depois encontro apartamento. Vocês que decidam o que fazer. Não quero viver nesse triângulo. Dói, mas amo vocês dois. Por isso vou embora. Irina abraçou a filha com força. Sergei ficou de lado com os olhos úmidos. Obrigada, Mashenka, sussurrou Irina. Masha saiu 1 hora depois. Disse que arrumaria um apartamento perto. Vamos nos ver, só de um jeito novo. Passou 1 ano desde o dia em que Masha foi embora. A vida mudou e eles mudaram com ela. As castanheiras floresceram e floresceram de novo. O inverno foi suave. Eles se mudaram para um apartamento pequeno perto do Dnipro. Agora tinham seu próprio ninho. Cozinha clara, varanda com vista para o rio, café da manhã sem pressa. Masha não desapareceu da vida deles. No começo ligava pouco, depois mais. Vinha visitar,
Primeiro com cautela, depois mais à vontade. Contava do trabalho, do homem com quem começou a namorar. Olhava para a mãe e para Sergei já não como traidores, mas como pessoas que escolheram o próprio caminho. Irina mudou, deixou o cabelo crescer, comprou vestidos, arrumou emprego numa pequena floricultura. Sergei passou a ficar mais em casa. À noite passeavam à beira do rio de mãos dadas, como adolescentes. Numa noite de novembro, Sergei preparou o jantar, acendeu velas e colocou jazz antigo. Há aniversário, disse ele. Exatamente 1 ano desde que paramos de nos esconder. Estendeu a ela uma caixinha pequena com um anel simples de prata. Sem obrigações. Só para você saber, sou seu para sempre. Irina colocou o anel e chorou de felicidade. Achei que na minha idade isso não acontecia mais. E aconteceu com você. No dia seguinte, Masha veio visitar, viu o anel e sorriu bonito. Parabéns. Tomaram chá os 3 e falaram do futuro. À noite, Irina e Sergei saíram para a varanda. Olharam as luzes da cidade e o rio quieto. Nada de arrependimento, disse ela. Nada, respondeu ele. O amor que chegou de repente e fora de hora acabou sendo o mais verdadeiro. Sobreviveu ao medo, à culpa e à dor e tornou-se mais forte que tudo o que tentou destruí-lo. Amém.